Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Pick of the Week, a sessão exclusiva do canal Primeiro Respira, trazendo a ciência para mais perto dos atendimentos e da prática clínica. O artigo de hoje vai falar sobre os efeitos do treinamento muscular inspiratório em pacientes com hipertensão essencial. Foi o primeiro artigo publicado na literatura com esses efeitos, com essas descrições em relação ao TMI nessa população. Antes da gente passar o vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se fizer sentido, se você estiver gostando dessa sessão, porque isso vai nos indicar que você aproveita esses dados que a gente traz aqui e a gente consegue entender que é uma sessão importante para produzir mais e mais material cada vez melhor para vocês. E também se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar sempre atualizado sobre tudo que a gente vai trazer por aqui. Então vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, então vamos começando a apresentação desse artigo, que foi o primeiro artigo publicado sobre os efeitos do treinamento muscular inspiratório em pacientes com hipertensão essencial, ou seja, sem comorbidades. Foi um estudo publicado no International Journal of Cardiology. Eu sou a primeira autora, junto com o professor Pedro Dalago, que foi meu orientador do mestrado. Esse artigo é relativo aos meus dados do mestrado, e a gente fez um ensaio clínico randomizado, então, utilizando o treinamento da musculatura ventilatória, né, inspiratória, em 2 grupos de pacientes, todos hipertensos essenciais, durante 8 semanas, com uma carga de treino de 30% da PI máxima nos pacientes do grupo intervenção, e o placebo, né, foi feito também com threshold, sem mola, tiramos a mola do aparelho, e nós nos certificamos de que os pacientes seriam cegados com a cobertura, então, do threshold, né, com uma fita. Então, os pacientes não sabiam se estavam fazendo com carga ou não o aparelho. Vale lembrar também que nenhum paciente nunca tinha entrado em contato com esse tipo de terapia, então eles não tinham um padrão, né, para saber como que era a respiração com carga. Bom, então, nós observamos o seguinte: os principais pontos de resultado desse artigo, eles são, então, encontramos uma redução importante da pressão arterial desses pacientes, reproduzindo alguns modelos de respiração controlada, então, onde a pressão arterial cai, né, com ventilação lenta. Porém, nós encontramos um dado novo aí, que foi um dado inédito publicado nessa ocasião, foi a redução, então, da modulação simpática e a melhora da modulação vagal, né, parasimpática, para o coração diante do treino respiratório com carga. Então, aqui eu só coloquei esse fluxograma para vocês poderem entender que, apesar da nossa amostra ter pouco mais de 30 pacientes, né, nós finalizamos com um grupo analisado de 6 e de 7 indivíduos, porém, né, nessa amostra aí nós tivemos um número de 168 pacientes avaliados, né, e que, seguindo, então, os critérios dos ensaios clínicos randomizados, acabamos com uma amostra menor, porém, os nossos resultados, eles tiveram um poder estatístico acima de 95%. Então, a gente considera que nessa primeira tabela, né, de características basais dos pacientes, que os grupos eram iguais entre si, não tinham grandes disparidades em relação às características demográficas. E aqui eu coloquei para vocês apenas um resultado referente ao ganho de força, né, com aumento da pressão inspiratória, lembrando que a pressão inspiratória é uma grandeza negativa, né, nós temos um número negativo, então, quanto mais longe do eixo zero aqui do X, né, onde saímos, maior a força, então a gente teve um incremento aí de força no decorrer das 8 semanas no grupo treinamento muscular inspiratório, como vocês podem observar
na linha contínua. Dessa forma, a gente considera, então, que o protocolo utilizado ele foi efetivo, né? A gente tem uma segurança aí do ganho de força, mostrando que essa carga, ela realmente foi uma carga de treino efetiva. Bom, o primeiro resultado que eu mostro para vocês, que está incluído nos highlights, então, é a redução da pressão arterial sistólica e diastólica. Na figura de cima, nós temos as medidas durante o dia, pelo mapa, e abaixo, né, as medidas da noite. Então, nós conseguimos observar uma redução significativa no grupo que realizou o TMI com carga em relação ao placebo, né, observando, então, o antes e o depois desses pacientes, tanto a pressão sistólica como a diastólica do dia, né, e a diastólica da noite, tiveram efeitos positivos do TMI, então, com uma redução aí, que, de acordo com a literatura, vocês podem ver isso com mais detalhes na discussão do nosso artigo, é já uma redução que é capaz de reduzir aí os riscos, né, de lesão de órgão-alvo. Isso junto com essa figura que seria a mais importante de todas e a que traz os resultados mais interessantes desse nosso estudo, que a gente consegue relacionar, então, essa redução da pressão arterial encontrada pela MAPA com a modificação da modulação cardiovascular. Então, isso é um dado bem importante, porque a gente entende pelo que está descrito já, né, que a hipertensão ela tem um componente neurogênico. Isso significa que os pacientes hipertensos, eles tendem a ter uma modulação e uma ativação simpática maior. E, então, a gente tem nessa parte de cima da figura aqui, na figura a modulação basal, então, mostrando que os dois grupos, né, o TMI, caracterizado pela linha contínua, e o placebo, pela linha pontilhada, eles apresentavam modulações muito parecidas, tanto da modulação simpática quanto da modulação vagal parasimpática, né? E quando a gente vai para a figura B, então, que seria pós-treinamento, a gente observa uma discrepância bem importante, com uma redução, então, da modulação simpática, né, no grupo que realizou a intervenção ali, ficando em torno de 13%, né, em relação aos 87% da modulação vagal, então mostrando não só uma redução da modulação simpática, mas também um aumento da modulação vagal do parasimpático, então, e que se associa a essa redução da pressão arterial sistólica e diastólica. Então, dessa forma, a gente conclui, né, a partir desse protocolo, que o TMI, ele apresenta efeitos extramusculares, né, então aqui a gente tem dois pontos importantes. O primeiro é que, mesmo os pacientes hipertensos não possuindo fraqueza da musculatura ventilatória, eles apresentam um ganho de força significativo, ou seja, né, vale a pena treinar pacientes que ainda não apresentam essa redução de função muscular. E, além disso, né, esses efeitos extramusculares aí, então, que além dessa melhora da função muscular respiratória, ventilatória, a gente pode ter uma modulação autonômica importante diante dessa conduta, o que beneficiaria pacientes que possuem doenças crônicas de diversos tipos, em que a modulação simpática aumentada é característica, né? Então, não só na hipertensão, mas também em outras doenças onde a gente tem essa prevalência simpática em relação à vagal, reduzindo a pressão arterial, então. E esse artigo, então, como eu falei para vocês, ele foi o primeiro estudo em hipertensos publicado, né, em 2011. Trouxe aqui, no decorrer do tempo, vocês podem ver o número de citações. Então, desde 2011, tivemos um grande número de citações desse trabalho, o que nos deixa muito felizes e orgulhosos, né, por ter, apesar de não ser um estudo com um número muito grande de pacientes, a gente conseguiu atingir uma análise estatística bem adequada e, a princípio, esses dados eles foram, então, citados em outros estudos posteriores. Então, é isso, pessoal. Por hoje, esse o Pick of the Week. Então, fica aí a dica para vocês do uso do TMI em populações que aparentemente não são
tão doentes, né? Não têm as suas funções, a função muscular ventilatória tão deteriorada, em vista, né, dos efeitos, então, extramusculares que a gente pode ter a partir desse manejo. Então é isso, até o próximo Pick of the Week. Não esqueçam de curtir e compartilhar. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e entendido, né? Sempre o nosso objetivo aqui é facilitar essa interpretação desses dados científicos que muitas vezes ficam tão distantes, né, da prática clínica. E lembrar vocês agora que nós estamos também em outras redes sociais. Então, se você ainda não segue no Instagram, não está no nosso canal do Telegram, não tem o nosso WhatsApp e não sabe que temos um Instagram, você pode seguir todas essas redes para ficar cada vez mais por dentro das novidades do Primeiro Respira e, mais importante de tudo, para nos trazer sugestões e ideias, porque o nosso objetivo é criar o Primeiro Respira junto com vocês. É isso aí, um beijo e até a próxima semana!